Olá, queridos e queridas, espero que vocês estejam bem e tirando o melhor proveito dessa situação horrorosa da pandemia. Infelizmente, ainda a gente não pode se ver pessoalmente, mas graças a Deus a gente tem a tecnologia que ameniza um pouquinho, né, as saudades e a falta da presença. O texto que eu quero comentar hoje é um texto muito difícil, muito dolorido, e eu descobri que é um texto pouco ventilado em todas as igrejas. Eu até procurei, né, estudos sobre esse assunto e praticamente não tem, mas eu quero ventilar a si mesmo. Primeiro, porque ele está na Bíblia, e segundo, porque eu acho que a gente pode fazer, dependendo daquilo que Deus tocar em nossos corações, podemos estar fazendo alguma coisa e trilhando caminhos de bondade no meio dessa maldade que também está relatado na Bíblia. O texto, então, está em 2 Samuel 13. Nós vamos ter o texto por escrito aí no site, daí vocês depois podem ler. Se eu tivesse que dar um título para esse texto, eu chamaria o texto de 5 homens, uma mulher e um estupro. Então, eu vou relatar quem são os homens e vou fazendo alguns comentáriozinhos com a intenção de chamar a gente à reflexão e, quem sabe, possíveis ações. O primeiro homem é Amon, né? O Samuel, que escreveu esse livro, relata que Amon tinha muito desejo de ter relacionamento sexual com a meia-irmã dele, Tamar. E a coisa chegou a um ponto que ele adoeceu, até perdeu peso. Ficou doente em função desse desejo que ele não conseguia administrar. O segundo homem é Jonadab, que é o primo de Amon e primo da Tamar. E Jonadab é descrito na Bíblia como um homem perverso. Mas ele foi também um homem muito bom de observação daquilo que estava em volta dele, da realidade dele. Ele percebeu que Amon estava triste, que estava emagrecendo, e ele perguntou por quê. E Amon fala, é que eu quero muito me envolver com a minha irmã, ter, né, um relacionamento sexual com ela e não tem como. Então, o Jonadab dá uma sugestão, ele tem uma trama, e ele dá como sugestão a trama que ele tem para Amon. Diz para ele fingir que está doente, e como eles sabiam que ele ficando doente, o pai vinha visitá-lo, e para nessa vinda do pai, então, ele pedir que a Tamar fosse lá fazer uma comida para ele, servir a comida para ele, e aí ele ia aproveitar então para se ter um relacionamento com a Tamar. E o Amon atende, ele aceita a ideia, acha a ideia uma boa, né? E faz exatamente isso. Se finge doente, o pai vem visitar, e quando o pai pergunta o que está acontecendo com ele, ele fala, pai, eu tô doente, eu estou com muita vontade de comer a comida que a Tamar faz. Naquela época, as princesas, as filhas do rei, todas sabiam muito cozinhar, e no caso de Tamar, ela também sabia. E o rei concorda. Então, acho que aqui já tem uma pergunta, né? O que acontece com esse pai, que ele não percebe a trama do Amon, ele não conhece o filho que tem, não conhece a trama dele, e não percebe que é uma trama justamente para Tamar ser violentada. E ele dá a ordem para Tamar ir até a casa de Amon e fazer os bolos para ela, que eu andei lendo aí, é um tipo de pastel que elas faziam, né, muito bem esse tipo de comida. A Tamar vai, faz a comida, oferece a comida para ele na frente de todas as pessoas que estavam ali na casa, e ele se nega a comer, fala que não quer comer. Quer dizer, ele estava morrendo de vontade de comer a comida que ela faz, que ela fazia, e quando ela faz a comida, traz a comida para ele, aí ele não quer mais a comida. Aí o que ele faz? Ele pede para todo mundo sair da casa, só ficando a Tamar. Aí surge uma outra pergunta. O que será que aconteceu com a Tamar? Que ela não percebeu que aquilo era uma trama e que se ele quisesse comer, ele podia comer na frente de todo mundo.
Aí ele vai para o quarto dele, a Bíblia traduz como câmara, e ele pede para ela levar a comida lá no quarto. E quando ela está lá, ele pede para ela: vem se deitar comigo, eu quero ter sexo com você. Aí ela fala 3 nãos para ele. Não porque não era assim que se procedia, não porque não era assim que se fazia em Israel, e não porque ia ser uma vergonha muito grande para ela e ele ia ser visto como um louco. Ele não teve dúvida nenhuma, a Bíblia também relata que como homem ele era mais forte que ela, tinha mais força física que ela, e ele a estupra. E depois que ele a estuprou, ele simplesmente também se enojou dela e expulsou ela de casa. Ela disse que não ia, porque aquilo que ele estava fazendo era pior do que o que ele já tinha feito, que ela não ia sair dali. Ele não teve dúvida, ele chamou o segurança, o quarto homem, puseram ela para fora da casa e a porta foi fechada atrás dela. E aqui acontece uma coisa que fica como lição, como estímulo para todos aqueles e aquelas que já sofreram violência sexual ou que ainda sofrem esse tipo de violência. A Tamar rasga a sua roupa de virgem, a sua roupa de donzela e põe cinzas na cabeça. E revela, né, a sua vergonha. Aí entra aqui o quinto homem, que é o irmão dela, Absalão. Absalão acolhe Tamar, leva ela para casa, dá acolhida para ela. Mas Absalão também pediu para ela se calar, porque Amon era o irmão dela. E pelas leis judaicas, os irmãos não se casavam. Nas leis dos povos em volta, ainda os irmãos se casavam, mas na lei judaica os irmãos já era proibido o casamento de irmãos. E eu fico imaginando que Absalão também sabia que lá em Levíticos é proibido o irmão ter relacionamento sexual com uma irmã, mesmo sendo meia-irmã. Né? Fala bem claro, você não pode ter relacionamento sexual com a filha da sua mãe ou com o filho, a filha do seu pai. Então, entre meios irmãos também o relacionamento sexual era proibido. Aí Davi fica sabendo dessa história e a Bíblia diz que ele se enraiveceu, mas ele também não toma nenhuma providência, ele não repreendeu Amon, ele não deu um chega para lá no Amon. E a Septuaginta traduz esse versículo assim, que Davi enraiveceu, mas não constrangeu Amon, porque era o primeiro filho, o filho mais velho, o filho que ele amava. Absalão, que provavelmente sabia da lei, também não faz nada, né, para chegar perto de Amon, pelo menos que está registrado na Bíblia, não tem esse relato, então eu imagino que ele não fez mesmo, porque ele ficou amargando aí uma vingança, que é muito comum também hoje em dia, né, se acolhe, às vezes nem tão bem, mas se acolhe a pessoa que sofreu a violência, e faz-se justiça, muitas vezes, com as próprias mãos, com aquele que violentou, né, com o réu. E é o que Absalão faz também. Ele faz justiça com as próprias mãos e assassina o irmão, assassina Amon por ele ter violentado Tamar. O que eu gostaria de chamar a atenção para a gente hoje? Uma coisa interessante nesse texto é que não aparece mulher nesse texto. A única mulher que aparece é a Tamar. E eu fico me perguntando onde é que estavam as outras mulheres, né? Onde é que estava a mãe, onde é que estavam as servas? É uma pergunta, eu não sei, mas elas não aparecem aí. Só aparecem homens e cada um errando mais que o outro. Então, eu acho que eu queria chamar para a seguinte reflexão. Primeiro, para a gente acolher e ficar de olho para evitarmos que esse tipo de coisa possa acontecer no meio familiar e no meio da igreja. Porque estatisticamente os casos de abuso por líderes de igreja também é bem alto, mas bem alto mesmo. E eu conheço gente, já trabalhei com pessoas que foram abusadas por líderes da igreja. Então, eu acho muito importante se a gente puder ter uma atitude preventiva, né? Uma atitude de proteção antes que a violência aconteça. A segunda coisa é que nós precisamos estar
abertos para acolher aqueles e ajudar na restauração de meninos e meninas, homens e mulheres que sofreram a violência sexual. E a terceira coisa que eu também acho muito importante não é matando o ofensor, não é matando aquele que agrediu, aquele que machucou, que vai se resolver o problema. Muitos casos, mas muitos casos mesmo, tem jeito de recuperar e de restaurar. E não foi também o que aconteceu com a mão, né? Não teve nem, pelo menos registrado no livro de Samuel, não tem nenhum um registro que teve um caminhar na direção de ajudá-lo. O desejo sexual, ele não parece instantaneamente e toma conta da pessoa como se fosse um monstro. E o caso de Amon deixa bem claro isso. Fazia muito tempo que ele tinha desejo pela Tamar. Então houve bastante tempo para ele administrar esse desejo também, se tivesse tido uma ajuda adequada. Então eu acho que também há a possibilidade da restauração daquele que pratica a violência. E queria terminar dizendo que, como seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa referência. E toda a vida de Cristo nós vamos vê-lo trabalhando na restauração de pessoas e dando voz para aqueles que não tinham voz. Então, como seguidores de Cristo, eu penso que esse é um assunto que não dá mais para não ventilarmos, que não dá mais para ficarmos calados, né? É hora da gente orar e ficar atento e ver de que forma eu posso ter uma atitude mais atuante, nesse caso, nessa história. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos realmente fazer diferença por onde nós passamos e possamos fazer diferença onde vivemos e que possamos ser rastros de bondade no meio dessa violência tão cruel.